Jesus continue abençoando grandemente sua vida. Você também que está em casa e nos acompanha, que Deus abençoe grandemente a sua vida. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25. Você tem aí? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25. Como é que está aí na sua versão? Quem encontrar pode ler. Olha que coisa maravilhosa nós temos aí. A minha versão ela traz que toda a humanidade é como a erva. Uma outra versão traz que é como planta. Seca-se a erva, seca-se a planta, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, o que é que acontece? Permanece para sempre. Feche seus olhos e ore comigo. Pai santo e querido, obrigado, Jesus. Nós bendizemos o teu maravilhoso nome, porque podemos nos alegrar em Ti. Obrigado porque ao longo da jornada das nossas vidas, o Senhor nos dá a oportunidade de conhecê-lo. E isso é maravilhoso, Senhor, porque quando nós tiramos os olhos de nós mesmos e olhamos para o Senhor e para a Tua palavra que é viva, nós temos esperança, nosso coração se alegra e com isso vem o verdadeiro contentamento. Pai Santo, nós sabemos que os dias são maus, muitas pessoas têm chorado, estão passando por lutas, estão sofrendo, mas eu não tenho dúvida, Senhor, que aquele ou aquela que conhece ao Senhor, sabe que tudo isso vai passar, mas a Tua palavra vai permanecer para sempre, porque nós podemos olhar para essa palavra maravilhosa e encontrar o excelente poder de Deus nessa palavra que não volta vazia, e esse poder nos ajuda a superar todas as coisas. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque quando adentramos na Tua casa de oração, aqui o Senhor já estava, Senhor. Então nós preparamos tudo isso para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, pois sabemos que o nosso Deus é um Deus vivo. Muitos aí estão buscando a deuses que morreram, mas o Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo e é nessa palavra que nos apegamos e temos completa esperança para o nosso contentamento. Nós oramos no Teu maravilhoso nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Pense comigo, amado e amada do Senhor. Pense comigo alguma coisa, algo que te traz muita alegria. Só pense, o que é que você precisa, ou você pode dizer assim, se isso acontecesse, eu seria uma pessoa mais alegre, eu seria uma pessoa contente. Só reflita. Eu não tenho dúvidas que muitas pessoas, você também que nos acompanha, pode ter pensado o seguinte: se a minha família toda conhecesse a Jesus, eu seria uma pessoa alegre. Se eu tivesse um trabalho melhor, eu seria mais alegre. Se Deus respondesse uma oração que eu tenho pedido há tanto tempo, se Deus me concedesse essa graça, eu seria uma pessoa contente. Note que tudo isso depende de pessoas, circunstâncias e bens materiais. E nós nos apegamos muito a essas coisas para sermos contentes. Quando nós temos a excelência da palavra de Deus, na perspectiva de Deus, para viver um contentamento que excede o sobrenatural. Enquanto eu preparava o sermão dessa noite, eu buscava em Deus sabedoria, e Deus me revelou uma palavra que é muito usada em alguns contextos. Contexto esportivo, contexto quando a pessoa ela é graduada, ela conquista uma excelência. E aí eu fui mergulhando na expressão e no significado que essa palavra traz, e eu encontrei na maior parte dos seus significados que essa palavra excelência expressa algo que é superior e que a tudo supera. E muita gente está buscando, através do contentamento, talvez uma excelência e não tenha encontrado para ser feliz. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar na palavra de Deus que ela, por si só, já é excelente, está acima de qualquer outra coisa. E a razão é óbvia. Quem é que pode proferir palavras com sabedoria e tamanha autoridade
senão aquele que se declara o Deus que está acima de todos e que vive e reina para todos sempre. Quando Deus, ele decidiu criar o homem e a mulher, ele anunciou esse fato com a própria voz. Porque, irmãos, Deus, ele se comunica. Nós vimos aqui recentemente a excelência da palavra de Deus, mas vamos ver nesse momento a excelência da palavra de Deus materializada, a excelência da palavra de Deus encarnada, até porque a própria palavra revela que no princípio era, quem lembra? No princípio era o verbo. Uma outra versão traz que no princípio era a palavra. E a palavra de Deus, ela se fez carne. Uma outra versão traz que o verbo se fez carne e o que mais? Habitou entre nós. É dessa palavra por excelência que eu quero apresentar ou reapresentar aos irmãos e às irmãs para que possam ter contentamento por excelência. Não é uma alegria passageira. E talvez você que está aqui nessa noite, você que nos acompanha, pode estar pensando, eu já fiz de tudo, mas eu sou uma pessoa amarga, eu sou uma pessoa triste, eu não me alegro com mais nada. É porque o seu foco está em você mesmo. E você não tem conseguido perceber a excelência da palavra de Deus materializada na sua vida. Hoje pela manhã nós vimos com muita propriedade e excelência que o desgosto, o descontentamento, ele também contagia, e isso é muito perigoso. Porque o descontentamento faz com que a gente não enxergue que somos bênçãos na vida do outro, e aí acabamos por uma condição egoísta, fazendo aquilo que nos apraz. Tudo teve origem pela palavra que Deus pronunciou. Por isso que a palavra de Deus está acima de tudo, e podemos olhar para a palavra de Deus e viver uma alegria que não dá para descrever, um contentamento que excede todo o entendimento. Porque quando Deus cria o primeiro homem, o Criador, nosso Deus, a Bíblia fala que Ele abençoa o homem, Ele abençoa a mulher. Você sabe muito bem disso, está lá em Gênesis, no capítulo 1. Meus irmãos, isso só atesta que havia uma comunicação entre Deus e a sua criatura, as obras das suas mãos. O nosso Deus, Ele se comunica conosco, e isso através da sua palavra, porque Deus nunca deixou de se dirigir a quem Ele ama. E muitas mulheres, porque é o mês das mulheres, é o novembro, na Igreja Batista Esperança, é o mês da união feminina. Muitas mulheres têm perdido a alegria de viver, porque não escutam mais Deus falar. E a pergunta que fica é, será que Deus, Ele não está falando? Será que o problema está mesmo em Deus? Ou Ele está falando e por conta de um descontentamento, você não consegue mais escutar a voz do Senhor? E isso é refletido nas muitas atitudes que são tomadas. E precisamos parar, precisamos puxar o freio de mão e entender que Deus, Ele é Pai, é um Pai afetuoso e que Ele anseia por se comunicar, por querer se comunicar com os seus filhos. A gente observa que a palavra de Deus, um dia, ela se fez carne. E o livro de Hebreus, o livro aos Hebreus, você pode abrir aí, em Hebreus, no capítulo 1, vamos passear pela Bíblia, Hebreus no capítulo 1, logo nos primeiros versículos, a gente começa a entender que Deus nos ama tanto, e podemos ter essa alegria completa, através dessa palavra que se fez carne. O livro de Hebreus mostra, já no primeiro capítulo, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, você tem? A palavra de Deus diz, havendo Deus outrora feito o que, irmãos? Falado. O nosso Deus fala, o nosso Deus se comunica, e a Bíblia diz que havendo Deus outrora falado, muitas vezes, e de que forma? De muitas maneiras, de várias maneiras, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, o que foi que Deus fez? Nos falou por quem, irmãos? Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A palavra habitou entre nós, a palavra se fez carne, Jesus fala conosco, Deus fala conosco por meio de Jesus, que é a palavra que se fez carne. O Evangelho de João nos ensina isso, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra é o próprio Deus. E diz mais no versículo 14, abra sua Bíblia em João, o Evangelho, capítulo 1, versículo 14.
porque isso tudo aqui traz alegria completa. A gente tem que buscar essa alegria completa em Deus. Eu quero ser feliz, mas eu não preciso apenas olhar para as circunstâncias. Eu não preciso mais depender dos bens materiais. Eu não preciso depender das pessoas para ter contentamento. Basta eu saber que Deus me ama tanto que Ele enviou o seu Filho, a sua palavra que se fez carne. E olha o que diz aí no versículo 14. E a palavra e o verbo se fez o quê? Se fez carne, e o verbo, a Bíblia diz, que habitou entre nós. Não somente isso, cheio de graça e de verdade. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo de Deus por excelência. Na Bíblia a gente encontra, desde Gênesis até o Apocalipse, muitos testemunhos sobre a pessoa e obra de Jesus. Muita gente está perdendo a oportunidade de viver uma vida plena, porque não quer ler a palavra, não quer mergulhar na palavra, não quer ter tempo de investimento na palavra, quer depender das pessoas, e isso vai trazer tristeza. Hoje, talvez pelo horário, parece que lá na Argentina já se encerrou as eleições, estão escolhendo mais um presidente, e as duas pessoas que ficaram, não foi tão diferente daqui da nossa nação, onde as pessoas estão depositando naqueles dois homens, seja ele quem for, uma esperança. Porque se você acompanha o telejornalismo, você sabe que a Argentina está vivendo dias terríveis. 40% da população está sofrendo com desemprego. 40% da população de um país que na década de 60 era o país mais rico do mundo. A Argentina. E eu fiquei assustado, eu pensei que era piada, era alguma coisa, e quando eu fui procurar, a Argentina já foi o país mais rico do mundo. E hoje, mais de 40% da população está sofrendo, está descontente, porque não aprendeu a olhar para Jesus, mas olha para as pessoas e espera nos homens o salvador dos seus problemas. Não é diferente na nossa nação. E aí, quando a gente volta para o âmbito cristão, as pessoas estão olhando para homens, para mulheres de Deus, se inspirando neles, mas quando essas mesmas pessoas elas se vão, elas ficam tristes, desanimadas, descontentes. Mas quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente percebe que Deus ele nos ama tanto, que em toda a Bíblia nos apresenta o verbo de Deus que se manifesta na nossa caminhada. Homens e mulheres do Gênesis Apocalipse que morreram na fé sem ter obtido as promessas, mas estavam olhando de longe porque confiaram em Deus, confiaram na palavra de Deus. Pastor, não tem mais solução para a minha vida, não tem mais solução para a minha família. Isso é um ato egoísta, porque se você conhece a Deus, você tem tudo, você tem a palavra de Deus, e ela é suficiente para trazer a alegria que você tanto almeja. Essas pessoas ao longo da história, e muitas que não viram o cumprimento das promessas, elas creram e compreenderam que elas estavam ouvindo a voz de Deus, e mesmo que no momento não pudesse viver aquelas bênçãos prometidas, porque muitos não contemplaram, mesmo assim viveram pela fé, na alegria daquele que se comunica com seus filhos. É interessante que quando a gente vai para João capítulo 15, abra sua Bíblia em João capítulo 15, em nome de Jesus, se você entrou com alguma tristeza no coração, você que está acompanhando, se tem transbordado tristeza no seu coração, se firme em Jesus, permaneça em Jesus, porque tudo que você pedir a Ele, Ele vai conceder dentro da vontade dEle, e a sua alegria, ela será completa. João no capítulo 15, versículo 7, amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: olha a condição, se permanecerdes em mim, disse Jesus, e olha só, e as minhas palavras fizerem o quê? Permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e o que é que vai acontecer? Vos será feito, tudo isso dentro da vontade de Deus. Nós temos esse recurso na palavra do Senhor, isso traz alegria aos nossos corações, e essa é uma das muitas razões pela qual a mulher cristã, nós, homens também, individualmente, a própria igreja em geral, precisa amar, precisa conhecer a palavra de Deus, precisa valorizar a palavra de Deus, tempo com Deus, passar mais tempo com o Senhor,
Porque assim como Jesus, ele precisou abrir a mente dos discípulos lá em Emaús, mesmo Jesus caminhando com eles, a gente tem que orar hoje para que Jesus abra a mente de muita gente, porque Jesus é vivo, Jesus caminha ao seu lado, mas talvez você não está enxergando isso. E isso é muito sério, porque o diabo é o mais interessado nisso, ele não quer que você se alegre, ele quer ver você como um crente triste, como uma mulher desanimada, uma mulher que não tem alegria no Senhor, porque isso satisfaz o coração do nosso inimigo. Mas Jesus, ele quer abrir as nossas mentes, para que a gente possa ouvir a voz dele com clareza, para que a palavra seja, de fato, a alegria que a gente tanto busca em nossos corações. Mas irmãos e irmãs, para que isso ocorra, você tem que fazer a sua parte. Você tem que estudar a palavra, você tem que meditar, você tem que ler, você tem que ouvir a palavra, você tem que ouvir Deus, porque Deus, ele está falando ao seu coração. Pense comigo, o que causa hoje, o que tem causado tristeza no seu coração hoje? Pense só faça pensar. Agora pense o que é que você tem feito, não é reação. Algumas pessoas dizem assim, o fruto dessa minha atitude, esse meu pecado, foi fruto de uma reação. O crente, ele não reage. O crente, ele age biblicamente. Pense aí o que tem te causado tristeza. Agora pense comigo, qual é a sua ação? O que você tem feito? Porque nada justifica uma atitude pecaminosa, porque nós somos filhas do Altíssimo, daquele que pela palavra disse, haja luz, e houve luz. Daquele que pela palavra, a Bíblia diz, criou os céus e a terra. Você acha que o seu problema é tão grande que Deus não possa resolver? Você tem que ler a palavra, você tem que meditar, porque o Espírito Santo é vivo, ele nunca deixará de revelar a verdade de Deus ao seu coração. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, a gente não pode se esquecer disso, de um homem contente que estava preso. Um homem contente que estava evangelizando preso. E olha, deixa eu abrir um parêntese aqui, falar em homem preso, contente, evangelizando. Estejam orando por um rapaz chamado Jean. Deus, eu não vou dar muito spoiler, porque a gente está num processo de oração. O nome dele foi até levado na sexta-feira, nas colunas intercessoras. Estejam orando por ele, que possivelmente esse rapaz chamado Jean, ele estará conosco aqui, trazendo um testemunho de poder, de conversão, de algo que Deus fez em cadeias reais e tem feito fora das cadeias. Só estejam orando, porque este homem aqui chamado Paulo, o apóstolo, era um homem alegre, um homem contente. Nós vimos pela manhã que ele aprendeu nas circunstâncias a ter alegria, mesmo passando necessidade, mesmo vivendo em abundância. E aqui escrevendo para o jovem Timóteo, um jovem pastor, na sua segunda carta, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 15, a Bíblia nos informa sobre esse conselho que Paulo envia para esse jovem pastor, dizendo a respeito, a minha versão traz sagradas letras. Como é que está aí na sua Bíblia? Sagradas Escrituras. O que é que a palavra de Deus nos ensina através de um homem preso que era contente? Que as sagradas Escrituras podem nos tornar o que, irmãos? Sábios. Para quê? Para a salvação. E no final os jovens já se preparam, porque esse louvor muito bonito, ele vem, toca muito profundamente nos nossos corações. Eu vou pedir que mais uma vez no final a gente cante com toda a igreja, ele vem. A Bíblia diz que a palavra de Deus pode nos tornar sábios para a salvação, pela fé no homem. Como é que está aí na sua Bíblia? Pela fé em Cristo Jesus. E ele diz mais, ele diz que toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ela é inspirada, e ela é útil, olha só, para ensinar, repreender, para corrigir e para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para o quê? Toda boa obra. Deus está falando o tempo todo,
e aí você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, mas você está reagindo às circunstâncias, está reagindo por conta de bens materiais, está reagindo por conta de pessoas, e isso traz descontentamento. Você é alegre no Senhor, porque o Deus que você serve é um Deus alegre, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? É a minha e a sua força, nada pode tirar isso. Tem muita gente desanimada porque perdeu a essência da suficiência da palavra de Deus. Deus te ama, meu irmão, Deus te ama, minha irmã, e Ele quer ver você alegre, quer ver você feliz. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Não sei, de muita gente, mas você também não sabe o que eu estou passando. E toda vez que eu subo aqui para pregar, parece que a minha vida é perfeita, porque já me disseram isso no e-mail. Alguém que eu nem conheço, há muito tempo, mandou um e-mail para mim, e disse assim, você com rostinho, barbinha feita, todo perfumado, você não deve ter problemas, e fala de problemas como se nada acontecesse. A pessoa não sabe, aí a gente perdoa, porque ela não sabe da nossa rotina, mas é porque vocês não têm nada a ver, e eu mesmo não tenho nada a ver com a tristeza que às vezes vem na minha vida, por conta de circunstâncias, pessoas e bens materiais, porque eu tenho aprendido a viver além disso, para ser uma pessoa alegre e melhor para Jesus, independente daquilo que me cerca. E você pode viver assim também, chorar sim, mas jamais prostrado. Levanta a cabeça, confia no Senhor, porque você tem tudo o que precisa na palavra para ser uma pessoa contente. Começamos com a primeira carta de Pedro, agora você vai para a segunda carta desse homem, desse pescador de peixe, que Deus transformou em pescador de homens. E olha só as palavras que saíram deste homem para alegrar a minha vida, alegrar a sua vida, através de um contentamento por excelência. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Todos têm? Diz assim a palavra do Senhor. Nem parece um pescador escrevendo. Não que as palavras que eu estou utilizando aqui são palavras preconceituosas, mas é porque algumas pessoas que não conhecem as Escrituras pensam que foi um erudito que escreveu isso aqui. E a Bíblia revela que foi Pedro, pescador, um homem rústico, que não tinha conhecimento humano em PhD, em faculdade alguma, mas conhecia de Deus, e Deus o usou como instrumento nas suas mãos. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim: visto como, pelo seu divino, o que, irmãos? Divino poder, é isso que nós temos. Nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento, a minha versão traz assim, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e o quê? E virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por essas preciosas e muito grandes promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Você já tem tudo isso, Deus já te deu tudo isso, você pode viver a alegria do Senhor. E aí Deus diz assim para mim e para você, que a palavra dele é vida. Tem muita gente morta que caminha. Exemplo de um jovem que queria seguir a Jesus. Ele queria enterrar os seus parentes e Jesus disse assim: olha, deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus nos mostra em João que o Espírito é o que nos traz vida. A carne para nada aproveita, mas as palavras que Jesus nos tem dito são palavras de vida. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 3. A palavra de Deus que pode trazer o contentamento que você tanto precisa, que traz vida para você. Ela vai fortalecer a sua fé, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus, ela produz fé. E em Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz que pela fé, irmãos, pela fé o que é que acontece? Entendemos que
Foi o universo formado pelo quê, irmãos? Pela palavra de Deus. Você que conhece a Deus pela fé, sabe que tudo isso foi formado pela palavra de Deus. Vá conversar com um PhD, um astrofísico, para você ver que você tem mais conhecimento do que ele. Um PhD, um astrofísico que talvez não conheça Jesus. Converse com ele. Ele vai te dar todas as fórmulas de como o mundo foi criado. E aí você vai ouvir sem menosprezar, porque ele vai dizer para você o seguinte, que tudo isso surgiu do nada. Como é que o nada do nada pode criar alguma coisa? E aí você que tem a mente de Cristo, a Bíblia diz que pela fé, você entende que o universo foi formado pela palavra de Deus. Aí você evangeliza essa pessoa, porque a palavra de Deus traz vida para você. A palavra de Deus produz fé na sua vida. A palavra de Deus, ela vai te limpar. Tem coisas que precisam ser limpas na sua vida, para que você tenha alegria completa no Senhor. O próprio Cristo nos disse em João capítulo 15, abra sua Bíblia em João capítulo 15, e deixe Jesus, que é a palavra, falar ao seu coração. João, o Evangelho, capítulo 15, olha o que a palavra de Deus declara ao meu e ao seu respeito. João capítulo 15, versículo 3. João 15, versículo 3. A palavra de Deus declara que você está como? Vós já estáis limpos, mulheres, vós já estáis limpas, pela palavra que vos tenho dito, que Jesus tem dito. Agora basta viver como aquilo que Jesus declara a seu respeito, porque a palavra de Deus, ela te limpa, ela te purifica. E você sabe e aprende também que a palavra de Deus, ela é a luz que você tanto precisa para tomar qualquer que seja a decisão. O próprio Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 19, diz que temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. A palavra de Deus te traz luz, a palavra de Deus te traz entendimento. A própria Bíblia declara que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra, Senhor, é luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, mulher do Senhor e homem de Deus, produz também segurança. O próprio Cristo nos declara que todo aquele, Mateus capítulo 7, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem, a uma mulher prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode acontecer o que for, essa casa não vai cair em nome de Jesus, porque a palavra de Deus, ela é suficiente para trazer alegria ao seu coração, para trazer o contentamento que você tanto precisa. Eu sei, é natural do ser humano buscar alegria em outras coisas. É natural buscar contentamento em pessoas, circunstâncias e bens materiais. Não é pecado não, até porque você estuda para isso, você trabalha para isso, mas você não pode fazer disso a força do seu braço, porque quando essas coisas, elas saírem e saem das nossas vidas, a gente não vai se abalar, porque a palavra de Deus, manifestada em Cristo, que é a palavra, habita em mim, habita em você. Pai santo e querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por ser a alegria completa que tanto precisamos, Senhor. Senhor, nos envergonhamos muitas vezes porque reagimos a situações que dizemos fugir do nosso controle. Mas o Senhor é um Deus de controle. Então temos que nos envergonhar, porque o Espírito Santo habita em nós. E esse Espírito derramado nas nossas vidas, ele produz, desenvolve a nossa fé, produz perseverança e nos faz sensíveis à tua voz. E quando somos sensíveis à tua voz, essa alegria é completa, porque o Senhor é um Deus que fala com os seus filhos, as suas filhas. O Senhor Deus é um Pai que se comunica com o seu povo. Nós precisamos é ter coragem para debruçar mais e mais na tua palavra e escutar a tua voz, porque o Senhor é vivo, o Senhor é vivo. Nós estamos vivos, mas o Senhor é vivo. O Senhor não teve um começo e não terá um fim, porque o Senhor é eterno, existe para todo sempre. E muito obrigado, Senhor,
Muito obrigado por nos trazer essa alegria maravilhosa, esse contentamento na Tua palavra. Foi um dia abençoado, Senhor, porque escutamos a Tua voz. E ao ouvir a Tua voz, isso nos faz refletir se de fato somos Teus filhos e filhas. Senhor, como é bom escutar a Tua voz e como é bom fazer a Tua vontade. Nos fortalece, Senhor, nos capacita nessa caminhada, para que possamos tomar todas as decisões embasados e embasadas na Tua palavra, que permanece para sempre. Seca-se a erva, as pessoas morrem, o mundo se acaba, mas a Tua palavra, ela permanece para sempre. Obrigado, Jesus. Recebe todo louvor, toda honra e toda glória, porque só o Senhor é Deus. E é no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com cada um de vós.